Arranquei o meu siso há 5 dias e hoje eu vou falar tudo que eu comi, fiz e o que passei durante esses 5 dias. Foi um drama, mais dramático que um dorama. Mas antes de continuar com o vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Tem vídeo toda semana e shorts eu tento postar também todos os dias. Se você conhece alguém que também gosta desse tipo de conteúdo, já compartilha e chama para fazer parte dessa família. Ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos, tá? Que tem vídeo todos os dias por aqui. Tem conteúdo de drama, dorama, K-pop, comida, mini vlog, várias coisas por aqui. Hoje eu tô falando assim um pouquinho mais calmo e com a boca um pouquinho fechada, porque como diz o título do vídeo, eu arranquei o siso faz 5 dias. Então hoje eu vou falar com vocês assim com calma, um pouquinho mais baixo, porque eu não posso falar tão alto ainda e fazer umas estripulias. Mas fica por aqui e vamos comigo que eu vou contar tudinho como foi. Primeiro de tudo, por que eu resolvi arrancar o meu siso? O meu siso foi arrancado aqui do lado esquerdo da boca. Desde antes, pra quem não sabe, eu sou mamãe. Desde antes da minha gravidez eu já tava sentindo uma dificuldade. Esse siso já tinha aparecido, tava lá a pontinha. E aí ele ficava incomodando. Só que aí na gravidez disseram que eu não poderia arrancar ele, que era muito arriscado. Então eu deixei passar. Depois da mudança aqui pra Belém, como vocês sabem, nos mudamos aqui pra Belém. Já tem vídeo aqui no canal sobre isso. Ele começou a me dar mais um pouco de incômodo. E eu achei que ele tava saindo o resto do dente, né? E aí, um dia, escovando os dentes, ele simplesmente quebrou um pedaço do dente. E aí eu tive que ir às pressas na UPA, na emergência, pra fazer alguma coisa. E a única coisa que eles conseguiram fazer lá foi colocar um curativo. E aí eles me mandaram para a lista de espera do SUS para poder fazer a extração do dente. Só que fui lá, fiz, só que eu tava não tava como urgência, então ia demorar bastante. E ele começou a doer novamente, porque o curativo começou a sair. Fui na UPA de novo, colocaram outro curativo, mas eu ainda tava na lista de espera, não tinha como arrancar. E tava começando a doer de novo. E o que acontece? Eu estava tomando remédio para dor todos os dias e dormindo com compressa de gelo. Tava muito difícil a situação. Então tive que optar por arrancar na rede particular, tá? Porque não tava aguentando esperar de dor. Minha boquinha ainda tá um pouquinho assim. Então tive que optar. Então a decisão de arrancar o dente veio daí, sentindo muita dor, porque ele tinha quebrado, tava sem espaço. E a dentista já tinha falado que ele tava sem espaço na minha boca, ele tinha nascido um pouquinho pra cá porque tava sem espaço. Tava dificultando a minha mordida, tava dificultando a minha vida inteira. Então eu tive que optar por arrancar ele pra não ter que tomar remédio todos os dias, porque eu tava tomando remédio todos os dias pra aliviar a dor e dormir com compressa de gelo. Aí vem um ponto muito importante. Se você acha que foi como nos doramas, que tem tipo um protagonista, um opá cuidando de mim, não foi bem assim. Meu esposo, ele precisou trabalhar, mesmo que de casa, ele precisou ficar trabalhando. Então ele deu suporte sim, ficando um pouco com a nossa filha para que eu pudesse ir ao dentista fazer essa extração numa sexta-feira. Porém, ele não pode ficar 24 horas comigo. Então, o meu opá foi um sorvetinho, sabe? Porque era o que eu podia comer, sorvete, coisa pastosa e líquida. Então foi bem complicado. Outro ponto é que não foi como nos doramas, que o dentista era um bonitão, lindão, que foi lá fazer a extração do meu dente. Eu acho que até se fosse seria meio constrangedor, ou se fosse talvez eu teria ficado mais tranquila. Não sei. Como foi a extração? No dia da extração, acontece que eu tinha algumas encomendas da minha loja para entregar, então eu fui com a minha filha até os Correios, deixei essas encomendas. Na volta, a recepcionista da clínica dentária disse que uma das pacientes tinham cancelado se eu poderia ir mais cedo, então eu fui. Chegando lá, a dentista olhou pra mim e falou assim: vai dar tudo certo.
Sendo que eu tenho um trauma de dentista, porque quando eu era criança, menorzinha, um dentista arrancou o meu dente, um dos meus dentes, no cru, sem anestesia. Foi muita dor. Então a clínica já sabia que eu tinha esse trauma. A dentista, né, a dona e a dentista já tinham me tranquilizado, tinham feito uma reunião entre elas, né, para que o meu procedimento fosse tranquilo, o mais tranquilo possível. Porém, eu ainda tava, né, com aquele sentimento de medo, né, minhas mãos estavam tremendo e super geladas para fazer essa extração desse dente. Principalmente porque eu sabia que não ia ser tão simples, porque tava sem espaço, tava num lugar ali ruim, tava dificultando a minha mordida e eu tava com medo. Mas calma, deu tudo, absolutamente tudo certo. Ela mexeu na minha boca. Foram, no total, 4 anestesias para poder fazer a extração do meu dente. E também tomei um remédio antes, né, pra não sentir dor. Tomei as 4 anestesias e foi tranquila a extração. Apesar de mexer e eu ficar bastante ansiosa. Se vocês quiserem, eu boto a foto do dente aqui pra vocês. Mas deu tudo certo, tudo absolutamente certo na extração do dente. A dentista foi super compreensiva, super paciente comigo, porque eu tava super nervosa e com medo. E deu tudo certo. Agora vocês querem saber o que eu comi nesses 5 dias? Porque eu vou te contar que não foi fácil de jeito nenhum. Arrancar um siso em si já é bem complicado. Todas as recomendações e os remédios que você tem que comer depois é complicado. Se você tem gastrite, seu estômago fica super sensível, que é o meu caso. Eu tenho gastrite, tô tomando 3 remédios de hora em hora, então o meu estômago fica revirado, fica triste, aflito, fica dolorido, mas eu preciso tomar. E agora eu vou falar sobre algumas recomendações que a dentista me falou. Começo de conversa, alimentação. A alimentação é muito importante nesse processo de cicatrização do siso. Primeiro porque antes de fazer a extração, eu já tinha pesquisado mais ou menos o que eu poderia ou não comer depois da extração. Porque como a gente mora em outro estado sozinho, eu queria estar um pouco mais preparada para o que viesse depois. Acontece que, antes de ir fazer a extração, eu tinha comido um sanduíche maravilhoso, porque eu não sabia quando eu ia comer de novo. Fui e fiz a extração. Quando eu voltei, eu já voltei com a recomendação de que eu não poderia comer nada sólido por 3 dias seguidos. Ou seja, eu teria que tomar sorvete, tomar bastante água, coisas geladas, nada quente, porque ia dificultar na cicatrização, coágulo, essas coisas. Não podia mastigar ainda, então basicamente eu teria que comer purê, sopa fria, nada que fosse para mastigar, sorvete, bastante água, vitamina. Também não podia sugar nada com canudo, né? Então, açaí eu poderia também, mas nada que eu tivesse que sugar ou mastigar demais. Então, isso foi durante 3 dias. E se você acha que foi fácil, não foi. Foi pior do que, sei lá, chorar 3 dias seguidos com o final de Garota do Século XXI. Porque, gente, comida líquida, pastosa, não enche a barriga. Não enche de jeito nenhum. Quando é nesse tipo de situação, porque você sente muita fome de comer a comida sólida, mastigar, engolir. E o líquido, o sorvete em si, sozinho, aparentemente não enche a barriga, porque a minha não enchia. Então, eu passei muita fome durante esses 3 dias, tá? Não foi mil maravilhas, não foi um drama de romance, onde eu achei maravilhoso passar 3 dias tomando sorvete, comendo comida líquida e pastosa. Foi muito ruim e muito difícil. Fora que, além de eu sentir tanta fome por estar comendo só esses alimentos, eu ainda tinha que tomar os remédios. E esses remédios davam uma crise de gastrite em mim, que ainda tá dando, mas agora tá dando certo. Horrível. Então foi complicado. Agora eu vou contar pra vocês o que eu comi durante esses 5 dias certinhos. No primeiro dia, eu só comi realmente coisas líquidas. Tomei bastante água, tomei sorvete. E tomei um pouquinho de sopa fria.
Só, não era nem sopa, era um caldo. No segundo dia, eu comi as mesmas coisas. No terceiro dia, eu já consegui comer ali um purê, uma coisinha. No quarto dia, eu já comi feijão, arroz e carne, bem trituradinho, tudo certinho, mas consegui comer. No quinto dia, eu tentei comer um yakisoba, porque eu tava com muita fome, muita vontade. Então eu tava assistindo um dorama e eles estavam comendo yakisoba. Eu disse, ai meu Deus, eu preciso comer, eu tô com muita vontade. E aí eu pedi um yakisoba de frango e carne. Gente, pesquisei tudo certinho, dizia que eu poderia comer desde que eu não mastigasse tanto ainda. Deu certo, porém eu me arrependi, porque eu precisei mastigar bastante e aqui ficou meio dolorido. Não chegou a sangrar, não chegou a machucar, nada assim, vi, tava tudo certinho, porém foi dolorido. Então, no quinto dia, se você quiser comer ainda uma coisa que você precisa mastigar muito, não faça isso, tá? Tenta comer uma coisa molinha, não faça isso que eu fiz. Foi péssimo, ficou dolorido, eu tive que dormir com peça de gelo, foi um erro. Então, hoje, eu já sinto que eu acabei meio que machucando um pouco, sabe, o lado. Mesmo que eu não tenha mastigado do lado esquerdo e sim do lado direito, eu sinto que não foi uma boa escolha comer algo que eu precisei mastigar tanto. Não em si o yakisoba em si, mas tinha carne e frango e eu acabei comendo a carne e frango e mastigando bastante e não deu muito certo, tá? Hoje já é o sexto dia da extração. Hoje eu já vou comer um pouquinho de arroz, feijão, tudo molinho, um frango desfiado, uma coisa assim. E no sábado eu já vou fazer lá, vou lá na dentista, ver como tá os pontos, ver se tá tudo certinho. E vou começar a comer bem melhor. Mas acredito eu que se ontem eu não tivesse cometido essa travessura de comer e mastigado o yakisoba daquele jeito, hoje eu estaria bem melhor. Agora vamos falar sobre os perrengues. Primeiro perrengue que foi... essa questão da alimentação é muito difícil, principalmente quando você tá longe da sua família. Porque você não pode comer de tudo, eu não podia carregar peso. E eu tenho uma filha de 2 anos e ela exige muito minha atenção e quer muito minha atenção. Então foi difícil, a gente passou o dia na cama assistindo Moranguinho e dramas e comendo sorvete e comida pastosa, eu no caso, né? Então, esse foi um dos desafios gritantes daqui de casa, na extração desse dente. Outro ponto é que eu não conseguia abrir bem a boca. Também não poderia falar muito, né? Eu ainda não tô conseguindo abrir bem a boca, não porque está doendo, mas por medo de acabar machucando. Então, eu tô falando um pouco mais com a boquinha fechada, tentando não mastigar coisas demais. Então essa questão da mastigação, de não ter que falar tanto, é complicado. Você tem que ter bastante cuidado para não machucar ali a região, porque quer queira, quer não, você tirou um osso da boca, né? E tipo, não é qualquer osso, é um ali que você usa para mastigar. Um siso assim, ele não era necessário, não tinha para que nascer aqui, mas nasceu, né? Complicou a vida, teve que arrancar, tem que ter cuidado. Então, assim, é um grande desafio. Eu nunca tinha arrancado um siso, então eu não tinha noção, sabe? Eu tinha arrancado um outro dente, um queixar, fazia bastante tempo, que foi o que eu arranquei no cru. E eu lembro que foi sofrido, porém eu achei que tinha sido pela forma que foi, né? Não lembrava que tinha sido. Mas apesar de tudo, eu achei que esse siso foi bem mais tranquilo, apesar dos desafios, porque eu não senti que foi uma grande dor. Eu fui muito bem atendida, muito bem assistida. A dentista mandou mensagem à noite perguntando tudo certinho. Um ponto é que eu senti dor de ouvido. E aí a dentista me explicou que poderia sim acontecer, porque eu já não tinha o dente, que era onde estava a causa da dor. E aí os nervos, né, levava essa dor para o ouvido. Poderia acontecer a questão dos nervos, mas que com o passar das semanas ia passar. E realmente passou. Senti durante 2 dias e hoje eu já não tô sentindo mais nenhuma dor de ouvido, nada. Só um pouquinho de medo de machucar ainda a boca, sabe? E bastante cuidado ao escovar os dentes. O que me ajudou?
O que me ajudou muito foi as compressas geladas, aquelas compressas prontas que você compra na farmácia, que ela tem como aquecer e ficar gelada também. Então me ajudou muito. Eu dormia com ela aqui do ladinho. Ajudou muito a ter uma noite de sono super tranquila. Tomar as medicações no horário certinho. Mesmo com dor no estômago, eu tomei todos os remédios nos horários certinhos e ainda tô tomando. Então isso ajudou com que eu não sentisse dor. Eu fiz a extração do dente e não senti dor, porque eu tomei tudo certinho, sabe? Saí do dentista, fui na farmácia, já comprei, antes mesmo do efeito da anestesia passar, eu já tomei os comprimidos e isso ajudou muito. Questão da alimentação que me ajudou. Não comer nada que a dentista tenha falado pra mim não comer. Segui tudo à risca, comi sorvete, foi sofrido, mas tomei sorvete, bebi bastante água, comidas frias, não comi nada quente ou morno, não fiz mastigação errada, nada assim. E 5 dias depois, quando eu fiz, ainda eu senti um pouquinho. Então, assim, siga direitinho as recomendações do seu dentista para que ocorra tudo bem, que a sua recuperação seja tão tranquila como a minha, que vai dar tudo certo. Agora, se você vai arrancar um siso, eu espero que você tenha bem menos drama do que eu tive nesse momento. Mas, apesar de tudo ter sido tranquilo, eu espero que se você for arrancar o seu siso, seja bem menos dramático do que o meu. Agora, eu agradeço por vocês terem ficado até aqui. Sei que o conteúdo tá um pouco confuso, porque tem dia que eu posto resenha, tem dia que eu posto vlog, tem dia que eu posto não sei o que. Mas, gente, eu tô postando um pouco de mim, então eu peço que vocês tenham paciência, porque eu acho que o canal vai acabar ficando assim. Vou postar muita resenha por aqui, porque eu assisto muito drama e gosto de compartilhar com vocês. Mas também vou postar um pouco de vlog, um pouco da minha vida aqui com vocês, porque eu quero que vocês acompanhem. É isso, gente. Obrigada por ficar até o final do vídeo. Compartilha se você gosta, se você conhece alguém que vai arrancar um siso, se você gosta do canal sobre esse tipo de conteúdo. E se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos que eu lanço por aqui. Tchau, tchau, até a próxima!